Estamos de volta com o Melhor e Mais Justo especial, que traz momentos de destaque em 2015. Quem ganha menos, paga mais e favorece grandes proprietários, aplicadores e rentistas que proporcionalmente recolhem menos impostos. Justo? Nem um pouco. A necessária reforma no sistema tributário brasileiro foi um assunto em novembro passado e ainda é um importante debate. Acompanhe. Alguns recortes do Brasil atual. Tempos de instabilidade econômica agravada de forma aguda por uma crise política articulada pela oposição e pela grande mídia. A necessidade da aprovação de ajuste fiscal para a retomada do desenvolvimento e um Congresso, em grande parte, pautado para fazer o governo sangrar. Se assim seguir, sangraremos todos nós. Diante deste cenário, estando em curso a discussão sobre impostos e medidas econômicas capazes de reorganizar as contas públicas, impossível não pensar no nosso injusto sistema tributário. Na opinião de vocês, o que é mais estarrecedor no nosso sistema tributário? André? Eu acho que a gente está numa situação em que, diante de uma dificuldade de natureza fiscal, a situação fiscal brasileira ao final do ano passado não era confortável, não dá para dizer isso. Apesar do alarme feito em cima da situação fiscal ser maior do que ele, do meu ponto de vista, deveria ser feito, não dá para dizer que ele era, do ponto de vista dos fluxos, confortável, porque a gente teve déficit primário ano passado, o que é uma coisa não usual. E... Pelo contrário, né? Não, é sim. Inusual, né? Sim, mas assim, em momentos de contração econômica, às vezes é justificável fazer déficit, mas o problema foi que o Brasil tinha um déficit e tinha muito baixo crescimento o ano passado. E foi, nessa situação, tomada uma decisão de fazer um ajuste fiscal muito duro. E aí entra a discussão da estrutura tributária brasileira. Ela tem problemas, e geralmente o maior problema, que eu particularmente nem sei se é um grande problema, vinculado por economistas, pela opinião publicada e predominante nos debates econômicos, é o tamanho da carga tributária brasileira. Que, de fato, em comparação com alguns outros países emergentes em desenvolvimento, ela é relativamente alta. Mas o tamanho da carga tributária diz muito pouco a respeito dos seus efeitos. Acho que, para compensar um Estado brasileiro, que por uma questão de decisão democrática espelhada na Constituição de 88, o Estado brasileiro tem tarefas a desempenhar não é ideal, mas a gente tem um sistema de proteção social relativamente bem amplo e a qualidade da prestação de serviços deixa a desejar, mas a garantia dos direitos é bastante avançada no Brasil. Isso custa muito caro. Então, é uma espécie de escolha revelada da sociedade brasileira ter um Estado grande, que interfere bastante, e para isso ele precisa se financiar. Mas a forma, então mais importante do que o tamanho, a forma como ele se financia é muito problemática. E dentro dos problemas, para além do tamanho, que eu não considero, a princípio, deveria ser um problema tão grande, tem a complexidade, tem o fato de penalizar muito mais a produção, o fluxo, do que o estoque, mas eu concordo com você que chama muito a atenção o caráter bastante regressivo da estrutura tributária brasileira. Na média, pobres pagam muito mais impostos em comparação com a sua renda. A gente poderia dizer que pobre e uma parcela da classe média, sim, né? Bastante funcionário público, classe média, rendas médias. Isso. Rendas muito altas no Brasil pagam muito pouco imposto. Isso sem falar, estamos falando de renda que é um fluxo, sem falar dos estoques de riqueza. Tanto do ponto de vista de riqueza na forma da fortuna, da propriedade, da terra. Chega a ser bastante surpreendente, até quando você entra nos detalhes, é surpreendente pela injustiça e pelo fato disso não ser discutido. Eu vejo hoje o Brasil, especificamente nesse momento, como uma vítima de uma conspiração internacional para colocar o Brasil em preço de liquidação, né? Então, estão aproveitando esse momento para colocar o Brasil, principalmente as joias da coroa nossa, né, como Petrobras e Vale do Rio Doce. Hoje a Petrobras está cotada a $2. Né? A ação, né? A ação está cotada a $2. Quando que seus pares, né, como a British Petroleum e a Shell,
custam 70 dólares. É um absurdo. A Vale do Rio Doce, uma das maiores exportadoras do mundo de minério de ferro, está custando 4 dólares a ação. Quer dizer, estão colocando o Brasil em preço de liquidação. Em função disso, estão aproveitando o momento do Congresso. O Congresso se colocou em posição de confronto com o governo e estão utilizando esses instrumentos para afundar ainda mais o Brasil. Então, eu vejo uma situação política muito mais forte, muito mais rancorosa do que a nossa situação econômica. A nossa situação política que levou a nossa situação econômica para esse nível. O sistema tributário, ele tem o objetivo de, em época de contração da economia, o objetivo do sistema tributário é expandir a economia. Né? E o que a gente está vendo? Está vendo exatamente o contrário. Né? A economia em recessão e a política tributária tendendo para uma política de contração. Quer dizer, exatamente o contrário do que nós estamos precisando hoje. A gente precisaria de uma política tributária para expandir o nosso nível de atividade econômica. André. Eu gostaria de enfatizar essa questão das frentes de reforma do sistema tributário que poderiam gerar mais renda disponível para camadas que são sobretaxadas e outras formas de tributação que poderiam avançar sem grandes efeitos sobre a produção. Dá um exemplo, André, disso. Estou pensando aqui no imposto de renda. Sim, o imposto de renda é uma delas. O imposto de renda no Brasil, ele tem 3 faixas, isenção, 15 e 27,5. Já teve uma alíquota maior. E tem a alíquota máxima brasileira, que é 27,5, é muito baixa, em comparação com países desenvolvidos. Tá. A tributação sobre a renda é o imposto mais progressivo que temos, o imposto de renda, porque ele deixa isento uma boa parte da população e cobra de maneira progressiva. Quem ganha mais, paga mais. Mas poderia-se pensar numa alíquota maior, numa ou duas ou três. E nós estamos pensando o seguinte, quem ganha mais paga mais, mas nós estamos falando de estar na alíquota de 27,5%, quem ganha R$ 4.600 e quem ganha R$ 1 milhão por mês. Estão exatamente na mesma alíquota. Tem um aspecto adicional que vem sendo chamado a atenção por 2 pesquisadores do IPEA, que são colegas, que chamam a atenção para um outro fato, que fora algumas profissões, particularmente funcionários públicos, e não é uma defesa genérica de todos os comportamentos de funcionários públicos, mas o funcionário público é muito difícil de que não seja taxado na alíquota máxima ou se tiver na alíquota mínima, porque ali é um instrumento de controle. E mesmo pensando em professor, que é a minha profissão. Muito professor universitário em instituições privadas não recebe salário na forma de renda declarada, de salário, e sim na forma de pessoa jurídica. Sim, essa a chamada pejotização. Pejotização, que é um fenômeno que tem por um espectro muito grande de rendas na sociedade brasileira, o fenômeno desde rendas baixas, serviços de péssima qualidade, até rendas altíssimas, por exemplo, grandes jornalistas, artistas ou jogadores de futebol, por exemplo. É muito comum a gente ver negociações de jogadores, ele vai receber o direito de imagem 15% na no folha, salário, na folha, se diz assim, e o resto na chamado direito de imagem, que é uma empresa. Aí você faz a conta e tem uns exercícios interessantes. A pessoa com R$ 5.000 paga 27,5%. De 5 a 10 mil paga 27,5%. E uma pessoa que ganha, de fato, R$ 400.000 paga 5%, contando tudo. Por conta de outros mecanismos que se foi se criando no Brasil para evitar a tributação sobre o rendimento. Isso sem falar do estoque de riqueza, da propriedade. Um dos fatores responsáveis pela injustiça da carga tributária no Brasil é que ela incide fortemente sobre o consumo, a produção e os salários, não sobre a renda. Já a CPMF, uma das propostas para sairmos da crise econômica, incide em quem mais usa o sistema financeiro. Como vocês avaliam a CPMF? Essa é a consequência de uma das grandes distorções desse sistema. Né? A gente estava conversando, agora no nosso intervalo, onde estão as grandes fortunas hoje do Brasil? Não estão no capital produtivo, eles estão no capital especulativo. Né? E aquele tipo de atividade que não está produzindo, não está enriquecendo o Brasil, como, por exemplo, os políticos. Hoje as grandes fortunas estão nas mãos de políticos. Não quero citar nomes aí, mas se a gente pegar 3 ou 4 políticos de destaque, né, no nosso cenário, a gente vai ver que eles correspondem ao patrimônio de um Banco Itaú, de um Bradesco ou de uma indústria Votorantim. Outra coisa, outra distorção também que foi provocada... Carlos Alberto, só um detalhe, né?
A gente está vivendo um momento de recessão na economia, de aumento nos índices de desemprego, de inflação crescente, e os balanços trimestrais dos maiores bancos brasileiros deram lucros 40%. Recordes. Quer dizer, há uma distorção, né, na economia brasileira de ordem estrutural que, para mim, né, que sou leigo, me parece absurdo. Porque eles financiam a dívida pública brasileira a uma taxa de juros, a maior taxa de juros reais do mundo. Maior taxa de juros reais do mundo. Eles simplesmente estão refinanciando a dívida interna no Brasil com essa taxa de juros determinada pelo próprio governo, Sim. que em termos reais é a mais alta do mundo. Então, eles têm, obrigatoriamente, compulsoriamente, eles têm que apresentar lucros espantosos mesmo. E você vê que esse dinheiro está indo para a especulação, não está indo para a produção. E daí que vem a inflação. Que você investe demais na especulação em detrimento da produção. Né? Falta a produção, aumentam os meios de pagamento, né? O que aconteceu? Inflação. Inflação e distorção, inclusive com remessas enormes de dinheiro legal ou até mesmo ilegais, e principalmente ilegais, para fora. Hoje o montante de capital colocado lá fora está na casa de US$1 trilhão. A CPMF é um imposto polêmico e ela enfrenta muitas resistências de naturezas diferentes. Ela não é o melhor imposto possível porque ela é mais uma contribuição que tem efeito em cascata, que penaliza a princípio... O em cascata atinge toda a cadeia produtiva, Sim, né? se um processo produtivo tem 4 ou 5 transações intermediárias... Todos pagam. Todos passam pelo sistema financeiro, hoje em dia. A menos que seja ilegal. Tem que passar pelo sistema financeiro de alguma maneira, mesmo coisas ilegais passam. A origem dele é imposto único, né? Sim. Era para ser único. É. E que também tem problemas de imposto único que a gente pode até discutir, mas... E é também injusto a princípio, porque a alíquota é a mesma para todos. Há conversas de uma faixa de isenção, isso talvez atenuaria esse efeito. Mas ele tem tem duas grandes vantagens que aumentam digamos, a atratividade desse imposto numa situação difícil, que é preciso mesmo aumentar a arrecadação. Primeiro que ele é muito eficiente, a cobrança dele é muito simples e ele é muito produtivo do ponto de vista de receita. E segundo, que talvez aí, não de maneira pública, mas implícita, daí decorra boa parte da grande resistência a ele, que é um imposto fiscalizatório sensacional. Mesmo empresas que tenham um componente de sonegação das outras taxas muito grande, mesmo o caixa que não é declarado para o fisco passa pelo sistema bancário. E aí tem uma possibilidade de pegar. De bater os balanços e o imposto de renda da pessoa jurídica com o que ele está pagando de CPMF. Ou seja, de revelar a sonegação. Sim, e de poder buscar o sonegador. Eu acho que parte da discussão é essa. Então não é o melhor imposto, mas ele é muito eficiente, ele é arrecadatório. Então, possivelmente com uma alíquota até marginal, no momento que melhorar as contas públicas, eu seria a favor de ter um imposto mais de natureza fiscalizatória. Só para se ter uma ideia, o sonegômetro, instrumento de medição da provável sonegação no Brasil, que faz parte de um programa de responsabilidade social criado em 2009 pelo Simprofaz, Sindicato Nacional dos Procuradores da Fazenda, mostra, só em 2015, uma média diária de calote de mais de 1,4 bilhão de reais. Que medidas tributárias nos ajudariam a sair da crise e poderiam produzir efeitos aí de curto, médio e longo prazo? O combate à sonegação entra nesse cálculo também, André? Sem dúvida, sem dúvida. Aí a gente comentou que a CPMF pode ter um papel de mapeamento das grandes ausências, né, de arrecadação. Acho até que a Receita Federal no Brasil, boa parte do crescimento da carga tributária brasileira num período mais recente, grosso modo, nos anos 90, a carga tributária brasileira subiu bastante por criação e modificação de alíquotas. Mas, na década passada, o crescimento que houve não foi tão significativo, mas houve um crescimento em pontos percentuais do PIB. Ele foi muito devido à formalização no mercado de trabalho, que aumenta a arrecadação, ao fato da arrecadação tributária no Brasil ser, e estão provando isso também na queda, muito procíclica. Se a atividade econômica sobe, a arrecadação sobe mais do que a atividade. Se ela cai mais. Esse é um dos dramas agora. Mas também por um bom aumento da fiscalização, da eficiência no combate à sonegação. Agora, de vez em quando tem algumas notícias, por exemplo, o escândalo da Operação Zelotes da Polícia Federal, que a gente fala, bom, a gente está brincando de discutir estrutura tributária e justiça fiscal diante do tamanho das perdas com sonegação que aparecem em uma operação, em um órgão que tem vários problemas.
Agora, em relação ao ajuste fiscal, evidentemente que eu sou a favor de aumento da eficiência do Estado. Todo mundo que tem alguma relação com o Estado, e eu sou professor de uma universidade pública, sabe de todos as dificuldades, os entraves, alguns deles inclusive criados para evitar a corrupção, que na prática não evitam grandes desvios de dinheiro, mas prejudicam muito a agilidade e os objetivos das políticas públicas e às vezes as tornam inclusive muito mais caras. A gente vê obras paradas de infraestrutura, é o grande exemplo disso. O intuito de um tribunal que paralisa uma obra pode até ser economizar dinheiro público e tem indícios de sonegação. Mas isso torna a obra 4 vezes mais cara. Então acho que tem muito a avançar no quesito eficiência do gasto público. Sim, mas eu acho que o desafio maior agora do ajuste fiscal passa necessariamente por um drama que esse também eu vejo muita dificuldade do Brasil sair. É que como retomar o crescimento. Lá em 2008, 2009, o mercado interno nos socorreu. Sim, tá certo? Esse está profundamente deprimido no momento. Diante não só dos fatores cíclicos, mas também que o ajuste está sendo feito em cima do emprego dele, né? e do salário. É isso. E acho que era um dos objetivos, inclusive, não declarados, para diminuir o custo da produção no Brasil. Mas isso também prejudica a demanda. Uma esperança que eu acho que seria ótimo se acontecesse, mas também tenho dúvidas, é no programa de concessões de infraestrutura, que é uma coisa que tem uma necessidade absolutamente clara e quase infinita de investimento. Então, está longe de saturar o mercado, as possibilidades de investimento. Esse mercado está totalmente aberto. O problema é a credibilidade no momento. Sim. Como recuperá-la? Essa é uma das grandes saídas, André. Você acertou direitinho. Isso né? tem... O problema é o momento. O momento não tem credibilidade para isso. Tem efeitos, digamos, multiplicadores, tanto pelo lado né? da demanda, porque gera emprego, gera demandas em outro, e pelo lado da oferta nem se fala, redução de custos, de produção, claro. etc. Então essa seria a via. E eu não digo nem só a infraestrutura logística, de transportes e locomoção, mas também infraestrutura social, investimento em mobilidade urbana, em saneamento. Saneamento é uma área em que a situação brasileira é completamente um vexame. E tem grande potencial de investimento. Tem problemas regulatórios nisso, mas tem necessidades e tem encadeamentos possíveis. Eu vou fazer mais um rápido intervalo e a gente volta já já. No próximo bloco, soluções para enfrentar a crise. Não saia daí.